Se você está tentando aprender os conceitos de programação orientada a objeto, esse aqui é o vídeo certo para você. Nesse vídeo, a gente vai ver não só o conceito, mas vai fazer alguns exemplos práticos. Esse vídeo aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde eu só vou falar de programação orientada a objeto. A gente vai começar bem básico e conforme o tempo vai passando e conforme eu vou gravando, eu vou aprofundando nesse conceito aqui, beleza? Então vamos já para o vídeo sem perder tempo, sem enrolação. O que é a programação orientada a objeto? Ele é um paradigma de programação. Ela é uma forma nova de programar, nova entre aspas, né? Porque ela já existe há um tempo. Ela é uma forma onde você consegue modelar dados exatamente igual ou bem parecido no mundo real. Por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem algumas coisas, ó. Veículo, animal, conta em banco. Cada um desses tópicos aqui, eles têm uma propriedade característica. E o que caracteriza a programação orientada a objeto é a utilização de classes no seu código. Usar classes no código quer dizer que eu estou programando orientado a objeto? Não, não quer dizer. Agora, quando você instancia uma classe, você cria um objeto. Aí sim, aí você já está programando orientado a objeto. Se você já sabia disso, se você já tinha noção desse conceito, deixa aqui nos comentários para eu entender a sua situação. Beleza? Tá. Vamos criar uma classe de exemplo aqui de programação orientada a objeto? Vamos lá. A gente precisa entender o que é uma classe. Uma classe aqui, eu estou no Google Colab, a gente não precisa instalar nada para poder programar em Python e eu vou criar aqui uma classe. Para eu criar uma classe no Google Colab, aqui ou em qualquer outro interpretador de Python, é só digitar a palavra class, que essa palavra já está reservada para o Python, e o nome da classe. O nome da classe, lembrando que tem que começar em letra maiúscula. Aqui tem exemplos de classes que a gente pode criar. A gente pode criar uma classe veículo, a gente pode criar uma classe animal, a gente pode criar uma classe conta em banco e cliente. Eu vou criar uma classe aqui, ó, chamada de conta em banco. Conta em banco. Vou abrir e fechar parênteses aqui e vou dar um enter e vou... Faltou colocar 2 pontos. Eu colocando 2 pontos, eu já estou criando a minha classe. Eu vou clicar aqui, ó, em pass, beleza? E aqui, olha aqui, ó, vou rodar o nosso código e vou criar uma linha de código aqui embaixo, uma célula de código, onde eu vou criar um objeto. Eu vou botar C1, vai ser igual a nossa conta em banco, beleza? E vou rodar aqui. Então, olha só que interessante. A gente criou uma classe e a gente instanciou essa classe criando um objeto chamado de C1 aqui. E se a gente pedir para printar o tipo de C1, ó, type C1, ele vai dizer que ele é um objeto. Olha aqui, ó, um objeto tipo conta em banco. Tá vendo aqui? Eu falei que a programação orientada a objeto, ela tenta simular acontecimentos na vida real. Então vamos deixar mais real aqui, ó. Uma classe conta em banco, o que que ela tem? Ela tem o saldo. Ela tem um saldo. Eu vou colocar aqui o saldo igual a 0. Tranquilo? Vou rodar esse código aqui. Vou colocar aqui, ó. E se eu digitar C1.saldo, vamos ver o que vai aparecer? Ó, apareceu 0 aqui. Se eu digitar, ó, o type aqui, ó, type C1.saldo, ele vai me dar o que que é? Ele vai me dar que é um inteiro. Então aqui eu tenho a classe, aqui eu tenho o nome da classe, começando com letra maiúscula, e aqui eu tenho a propriedade de uma classe. Esse saldo aqui, ela é uma propriedade de uma classe. E agora a gente vai criar um método que a gente consiga ver o saldo, beleza? Eu vou criar aqui um método def. Todo método de uma classe, ele é uma função. Eu vou criar aqui, ó, mostrar saldo. O método, ele começa com letra minúscula aqui no Python, beleza? Todo método é uma função e a função ela começa com letra minúscula. Ela vai receber self, ou seja, eu vou pegar exatamente esse saldo aqui, o saldo que eu quero ver, então o saldo da própria classe dela mesma, esse self significa isso. Enfatizando aqui que o método, ele é uma ação da classe. Isso aqui que a gente está fazendo é uma ação, mostrar saldo. Então todo método de uma classe, ele vai fazer ações, assim como na vida real. A gente tem o banco e o banco ele faz algumas ações, como mostrar saldo, enviar boleto, essas coisas todas. Então, tudo isso aqui, quando eu falar método, vocês já vão ficar ligados que são ações da classe. E já que eu defini bem aqui método, eu vou definir bem aqui propriedade. Propriedade
são atributos que uma classe tem. Por exemplo, qual é o atributo de uma conta em banco? O saldo. Mas a gente também pode colocar aqui um atributo chamado de agência e um outro atributo chamado de conta. Isso aqui são atributos da classe que a gente pode adicionar também. Lembrando que o saldo ele foi para fins explicativos aqui, para a gente desenvolver o nosso raciocínio. Mas a conta em banco ela tem diversos atributos, tem diversas propriedades, beleza? Coloco 2 pontos aqui, ó, e eu vou retornar, return, o self.saldo. Beleza? Então, vamos lá, vamos voltar. Eu tenho a classe, eu tenho a propriedade da classe, e aqui eu tenho o método da classe que a gente criou. E esse método faz o quê? Ele mostra a classe, beleza? Vou rodar aqui. Agora eu vou rodar a célula de baixo. Se eu digitar C1.mostrar saldo, olha o que vai acontecer. Eu vou mostrar o saldo da minha conta. Se eu alterar aqui o saldo inicial da minha conta, digamos que eu abri a conta, eu já tenho R$100 na conta aqui. Eu vou rodar aqui, rodei aqui, ó, e mostrar saldo, vai dar o saldo 100. Beleza? Tranquilo? Dessa forma aqui, a gente já criou uma classe e a gente criou um método da classe aqui. Agora fica como desafio, como dever de casa para você, criar um método. Você vai criar um método aqui, ou seja, você vai criar um def e vai criar o seguinte, depositar saldo aqui. Vamos depositar um saldo na conta. Por que eu vou criar esse método de depositar saldo? Porque não é legal e não é utilizado, ninguém utiliza isso, e quando você quiser alterar um saldo da conta, você vem aqui, apaga e escreve um novo saldo. Isso aqui que eu fiz foi para fins didáticos, para você entender o que é uma propriedade, para você entender o que é um método, para você entender o que é uma classe e o que é um objeto, beleza? Agora você vai criar um método onde você vai receber um valor e vai depositar e vai acrescentar no saldo da sua conta em banco. O ideal seria que toda vez que a gente abre uma conta em banco, lembrando que a programação orientada a objeto tem o objetivo de simular ações da vida real, então toda vez que a gente abre uma conta, a gente não começa com saldo, a gente começa com saldo zero, o saldo é zerado. E toda vez que a gente fizer um depósito aqui, esse saldo ele vai aumentar. Quando a gente pedir para mostrar o saldo aqui, ele vai mostrar o saldo de depósito. Então esse é o objetivo desse desafio. É um desafio muito batido. Qualquer aula de programação orientada a objeto, ele vai te dar esse desafio. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. A lógica você vai fazer. Se você conseguir, deixa aqui nos comentários, e qualquer dificuldade que você sentir, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar a resolver esse desafio aqui, beleza? Lembrando que isso aqui é uma série de vídeos e eu vou aprofundar mais nesse assunto. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito e saiba que nesse canal a gente fala sempre de programação e tecnologia. Tem vídeo toda semana, então se inscreva e dê o like. A gente não está te cobrando nada por esse conteúdo. Esse conteúdo é totalmente gratuito, então eu só peço que você deixe o like, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também gosta desse assunto. Eu vou ficando por aqui. Por esse vídeo é isso. Falou e valeu!